Iniciada a gravação. Mais uns 2 minutinhos. Juliana, boa tarde. Aldete, boa tarde. Só estou aguardando alguns dos nossos colegas entrarem, que todos vão fazer a apresentação hoje. E em seguidinha a gente inicia. Jorge, Luciana, boa tarde. Natan, boa tarde. Vanesca, boa tarde. Tiago, boa tarde.
E vamos iniciando, então, temos alguns integrantes já prontos para nos ajudar na apresentação hoje. Ricardo, boa tarde. Então, eu vou iniciar a apresentação. Agradeço a presença de todos, né, nesse trabalho aí, que ainda vai um ano aí pela frente. Espero que todos sejam perseverantes, estejam conosco até o final. Mas acho que cada vez mais o trabalho vai ficando interessante para todos nós. Nossa ideia, como tinha pontuado anteriormente, é a gente se dividir nos eixos para que cada um consiga contribuir de maneira mais qualificada possível. Dessa forma, essa reunião integrada do GTCT, ela não vai precisar mais ter 4 horas de duração, ela pode ter menos tempo, né? Então, a gente está prevendo hoje 1h30. E aí, o interesse de vocês na participação dos eixos fica à disposição. Os calendários, a gente tem um calendário agora pré-estabelecido em relação à conferência, mas depois da conferência a gente vai ter um calendário aí que a gente vai buscar que vocês estejam de acordo. Tem alguém que está com deixa eu ver se eu consigo mutar aqui. Consegui. Então, vou iniciar a apresentação. Estão enxergando a minha tela? Todos enxergando? Acho que sim, né? Sim. Sim, estamos. Sim. Ok, vou seguir daqui. Então, essa é a nossa 18ª reunião, hoje, 23 de fevereiro de 2023. A nossa ideia na reunião de hoje é dar um feedback para vocês em relação de como está sendo o andamento do trabalho dentro dos grupos temáticos, onde nós estamos nos organizando para a realização da conferência de avaliação do plano diretor. Brevemente, apresento para vocês aqui, alguns de vocês já devem ter visto, como é que nós estamos organizando os cronogramas de horários das apresentações e das dinâmicas nos dias 8 e 9 de março. Então, a ideia é que no dia 7 de março comece o credenciamento às 8h30, que o nosso evento, então, começa às 9 horas, então, com uma solenidade. A partir daí, a gente tem uma apresentação de como vai ser a dinâmica da conferência, uma apresentação nossa da diretoria de planejamento sobre o que foi feito até o momento em relação à revisão do plano diretor, e aí, a partir daí, começam as palestras dos eixos temáticos, iniciando com desenvolvimento social e cultural. Só um momentinho aqui. Iniciando com desenvolvimento social e cultural, ambiente natural, patrimônio cultural, mobilidade e transporte, desempenho, estrutura e infraestrutura urbana, desenvolvimento econômico e gestão da cidade. Sendo de mobilidade em diante a noturno da tarde e desenvolvimento social e cultural, ambiente natural e patrimônio cultural no turno da manhã. A ideia é que nós... Dá para aumentar para a gente ler ali? Vou tentar dar um zoom aqui, vamos ver. Opa, peraí. Acho que eu não consigo aqui, eu vou fazer eu vou dar um zoom aqui na tela, aí depois a gente vai... Mas, de qualquer maneira, a gente vai compartilhar com vocês, tá? Aqui, ó. Tá enxergando? Agora tá bom, Patrícia. Tá. Dá para ver bem. Nesse modelo aqui, e aí depois a gente compartilha a apresentação com vocês, logo em seguidinho. Então, a ideia é que cada um desses eixos a gente tenha 50 minutos, então é rapidinho, assim, mas é para fazer uma provocação sobre cada um desses temas, né? Bem relacionado com a avaliação do nosso plano diretor vigente, né? O que deu certo, o que não deu certo, enfim. A ideia é ouvir essas pessoas. Aí, no segundo dia,
eu explico melhor depois. Então, tá ali os cronogramas, iniciando às 8h30. Às 9 horas, a ideia de ter uma explicação de como vão ser as dinâmicas. E aí nós teremos, no turno da manhã, 2h30 para desenvolvimento dos trabalhos nos grupos. Nós teremos, então, ao meio-dia do dia 8 de março, um intervalo de almoço de 1h30. E a ideia, então, que a gente tenha, no turno da tarde, mais 2h30 para a gente poder, com uma outra rodada de discussões. E aí a gente tenha das 16 às 18 horas para fazer formular esse documento consolidado que a gente vai apresentar, então, ali no dia 3, que vai ser dia 9 de março. No dia 3 vai ser bem corrido, puxado, mas acho que vai ser importante para todos terem conhecimento do que foi discutido nos demais grupos, né? Então, acho que vai ser, apesar de puxado, um momento enriquecedor, e que, então, a gente vai ter a disponibilidade ali de 1 hora por tema, do tema 1 ao 7. E a gente tem previsão ainda de encerrar, para dar uma aliviada, ter uma palestra de encerramento aí no último dia. Vamos botar no modo apresentação de slides novamente. Então, a gente vai apresentar rapidamente para vocês como é que está o andamento dos trabalhos nos eixos temáticos. Apresentando, então, nessa sequência, só pontuar para vocês que a gente aprovou o regimento interno no CMDOA, no dia 14 de fevereiro de 2023. O CMDOA fez algumas complementações, especificamente em relação a poder receber contribuições fora dos grupos, né, a partir de uma pesquisa online que nós vamos estruturar, e também um questionário no próprio momento da conferência para quem não estiver nos grupos. Como a gente já tinha apresentado para vocês, então, o dia 1 é composto de palestras, o dia 2 tem esses 3 momentos de apresentação, discussão e consolidação, e o dia 3 de apresentação, votação e encerramento. A Vanesca vai apresentar esse ponto. Boa tarde, então, para todos. A ideia na proposta metodológica, né, ali a gente botou em linhas gerais que no primeiro dia existe, então, esse alinhamento, de alguma forma, que é feito pela provocação que vai vir dos palestrantes, com alguns temas afins ali de cada um dos eixos temáticos. E no segundo dia, a ideia é que dentro da coordenação de cada grupo temático vão existir subgrupos que foram, e a gente vai hoje conversar um pouco do detalhamento desses subgrupos, né, Patrícia, da maneira como eles foram feitos nos grupos de trabalho específicos, que vão se dividir em subtemas para estar discutindo quais seriam as contribuições para o plano. A ideia é utilizar como base a metodologia do World Café, que foi sugerido também nas reuniões dos grupos de trabalho. A gente só não vai usar exatamente a descrição do modelo da metodologia original, porque existem algumas adaptações que deverão ser feitas pela quantidade de inscritos que nós já temos previstos na conferência. Que, por exemplo, num dos eixos, né, a gente chega a ter mais de quase 70 inscritos, então a gente vai trabalhar nessa adaptação e vai estar encaminhando para todos os participantes do grupo um detalhamento de como vão ser todos esses momentos, né? A ideia é ter primeiro uma apresentação, como vai ser a dinâmica, apresentar alguns temas, e ter para essa rodada de conversa, nesse modelo do Outro Café, onde ficam mesas para cada um dos subtemas, e os participantes, fica fixo um coordenador, né, daquela mesa específica, e os participantes podem, então, vão estar girando por todos os temas. Essa foi uma abordagem que a gente entendeu que ela é adequada, porque permite que o participante, dentro de um tema, participe de todos esses subgrupos, né? Ele não vai estar sendo excluído ali do debate de algum ponto, e a gente consegue, então, estabelecer uma dinâmica mais ativa, assim, dos participantes também, considerando o tempo de trabalho que vai ser durante todo esse segundo dia ali, de acordo com o que está previsto no cronograma, né?
E esse é o trabalho dos grupos que vai ser feito durante a manhã. Na parte da tarde, a ideia é avançar para uma discussão e para uma finalização, uma consolidação do que o grupo entende que vai ser a apresentação realizada no segundo dia. Então, como eu comentei, né, Patrícia, a gente vai elaborar uma descrição de todos esses momentos aí de forma mais detalhada, para a gente também estar disponibilizando para vocês aí nos próximos dias, para a gente poder consolidar, de fato, aí tudo que foi pensado aí de uma forma mais detalhada. Nossa ideia também é, nas próximas semanas, estar levando, nessa próxima semana, né, para os grupos de trabalho ali também a discussão dessa metodologia. Seria mais ou menos isso, não sei se algum dos colegas quer complementar alguma informação que talvez eu tenha passado muito rapidamente, mas a ideia era dar uma visão geral, né, Patrícia, do que se pretende fazer nesse segundo dia. Isso. Vamos adiante. Somente. E aí, passando então, como já passamos várias vezes para vocês, os eixos temáticos, eles foram adaptados ali das estratégias do plano diretor, então, onde foi feita essa dinâmica lá junto com o GTTO, e se, vamos dizer, se quis aperfeiçoar, vamos dizer, essa abordagem do ponto de vista da discussão com a sociedade, e se chegou nesses 7 eixos temáticos a serem discutidos. E aí, esses 7 eixos temáticos, a gente vai abordar tanto aqui nos grupos, junto com vocês, quanto as próprias consultorias vão estar estruturadas também para nos fornecer os subsídios estruturado a partir desses eixos temáticos. Então, a nossa troca durante todo o processo sempre vai ocorrer a partir desses grupos. E aí, para tratar a questão do desenvolvimento social e cultural, eu chamo a Maria Paula. Boa tarde a todos. Eu vou passar uma ideia geral do que foi trabalhado até o momento na questão do eixo de desenvolvimento social e cultural, tá? Então, primeiramente, vou passar rápido aqui pela parte da descrição. Então, o eixo social e cultural, desenvolvimento social e cultural, ele trata da relação entre o plano diretor e a promoção de qualidade de vida da população, envolvendo os temas da inclusão social e de acesso a direitos sociais. Então, questões relacionadas à população em situação de vulnerabilidade, perspectiva de gênero no espaço urbano e manifestações culturais locais também fazem parte dessa discussão. E também questões relacionadas a comunidades autóctones, habitação de interesse social e a regularização fundiária. Como tópicos, a gente linkou inclusão social, educação, saúde, emprego, moradia, segurança, lazer, cultura, artes, praças para todos, população em situação de rua, perspectiva de gênero, acessibilidade a todos, segurança alimentar, agricultura, resíduos, comunidades autóctones, habitação de interesse social e a regularização fundiária. E na correlação com as estratégias do plano diretor, ela está linkada diretamente a 2 estratégias, mas durante a discussão do grupo, a gente percebeu que a questão social, ela perpassa todas as estratégias, então, de alguma maneira ou de outra, ela vai estar relacionada, né? Mas as 2 estratégias principais, então, são a estruturação urbana e a produção da cidade. Pode passar, Patrícia. Os nossos palestrantes, tá? A gente tem um palestrante confirmado até o momento, que é a Carla Moroso, e estamos ainda em contato, a Catiane, que é a nossa coordenadora desse eixo, ela ainda está em contato com os indicados para ver se confirma o segundo palestrante, tá? Como mediadores, nós temos a Catiane, nossa coordenadora do grupo, e o Milton Cruz. Pode passar. Na organização, tá? A gente tem na coordenação técnica, então, a Catiane, eu, Maria Paula, a Natália Oriola, a Caroline Mene e o Guilherme Castanheiro. Já os integrantes do GTTO, mais os participantes da prefeitura, a gente tem a Simone Madeira, a Eleonora, nossa procuradora na PGM, a Alexandra, é a coordenadora da CETARF, e a Juliana Carneiro, que é do DML1. E aqui do consultivo técnico nós temos o Milton Cruz, a Vanessa Marques, o Maurício Seolim e o Fernando Bertuol. Pode passar.
Bom, como eu disse anteriormente, nas discussões de grupo e também buscando trabalhar por tópicos, como a Vanessa comentou, o desenvolvimento social cultural, ele tem um amplo, são diversos tópicos, né, que eles se complementam, se cruzam, e a gente acabou elencando 8, são 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, são 8, mas estamos trabalhando para reduzir para 5, porque no segundo dia, conforme a discussão técnica que a gente tem feito, a gente vai precisar trabalhar com, no máximo, 5 grupos, né, 5 tópicos, então a gente vai tentar aglutinar esses 8 tópicos em 5. E a partir de cada tópico foram elencados durante as reuniões os subtópicos, digamos assim, que seriam interessantes ser desenvolvidos, né? Então, na área de interesse social, apareceu a questão da moradia e da regularização fundiária. Áreas de interesse cultural, esse link também se relaciona ao nosso outro eixo de patrimônio, né? Mas também aqui a gente fala da descentralização da cultura, porque a questão cultural neste eixo, ela é um pouco diferente da tratada do patrimônio cultural, né? Então, é mais relacionada à cultura de acesso da população, a questão do desenvolvimento social ligado à cultura, né? A questão dos espaços públicos para todos, se tratou também durante as reuniões, a questão do espaço público como sendo excludente ou um espaço de inclusão, né? Como é que a gente pode tratar nesse sentido? Economia criativa, né? Como através da economia criativa se criar esse desenvolvimento social, fomenta o desenvolvimento social. Então, assim, esses pontos, eles acabam se cruzando, mas no fomento ao desenvolvimento social, apareceu a valorização das diversas comunidades, então, temos diversas comunidades com suas características específicas, né? A questão do gênero, né, segurança, mobilidade, desenho urbano inclusivo, né, se falou muito da questão da maternidade, né, de mulheres mães solo, como elas podem se apropriar da cidade e conseguir essa acessibilidade. Acesso à cidade, então, cruza com os demais tópicos listados também, né, diagnósticos do processo de gentrificação no município, né, a questão da geração de trabalho e renda. Surgiu questionamento sobre se as AIs atingem os seus objetivos, né, e a relação com a iniciativa privada, né, como se dá a questão das contrapartidas, né, avaliação do direcionamento das contrapartidas, a gente conseguiria, de alguma maneira, fazer com que as contrapartidas atendessem a essa questão do eixo de desenvolvimento social e cultural, como fazer isso? Buscar a razoabilidade das exigências, das contrapartidas, né. Pode passar. Aqui já entra um outro eixo, mas basicamente foi isso, e estamos ainda pendente, então, com a questão da confirmação do segundo palestrante e a definição dos tópicos, né, aglutinando mais essa questão dos subtópicos, né, que a gente vai fazer. É uma apresentação rapidinha, assim, para vocês terem uma ideia de todos os eixos, e a gente ainda, depois desses tópicos, a gente estava amadurecendo para perguntas, né? Então, a gente ainda vai... Alguns grupos já passaram por essa discussão, outros grupos ainda estão um pouco mais atrás, mas a ideia é a gente amadurecer alguns questionamentos para a gente trabalhar nesses eixos dentro das salas. A parte do ambiente natural, a coordenadora desse eixo é a Daniela Vieira. Ela só não está aqui hoje porque ela está na reunião do Coman, então fazendo o convite para a participação da conferência e fazendo a apresentação, então, desse conteúdo para o pessoal ali do Conselho do Meio Ambiente. Então, eu vou apresentar rapidamente aqui, como eu participei das discussões do ambiente natural. Então, o eixo ambiente natural, ele aborda na esfera do plano diretor a qualificação do território sob a perspectiva da valorização do meio ambiente. Envolve temas relacionados à sustentabilidade, à adequação às mudanças climáticas e à poluição. Engloba também questões relacionadas às áreas verdes, às áreas de interesse ambiental, áreas de risco e áreas com passivos ambientais, entre outras.
e também discute políticas voltadas para o incentivo a soluções ecológicas para a integração entre as esferas urbana e ambiental no planejamento territorial. As palavras-chave aqui que foram encontradas aqui na parte do ambiente natural é o meio ambiente, sustentabilidade, adequação a mudanças climáticas, a poluição tanto do ar, água, solo, visual, sonora, as áreas de interesse ambiental, áreas verdes públicas e privadas, áreas de risco, corredores ecológicos, serviços ecossistêmicos, arborização Ficou urbana. sem som, Patrícia. Oi. Tô sem som? Não, tô escutando. Eu tô ouvindo. Tá. Seguindo, então. Eu tô lendo ali a descrição. Então, serviços ecossistêmicos, arborização urbana, fauna silvestre, educação ambiental, recuperação de áreas com passivos ambientais, incentiva soluções ecológicas, estimula a energias alternativas. Na verdade, todas essas palavras-chave, elas estão lá presentes no nosso plano diretor, e a nossa ideia, então, é fazer uma avaliação em relação aos tópicos apresentados, o que o plano diretor, vamos dizer, induziu a relação da cidade em relação a esses elementos ao longo do tempo. E, como palestrantes, então, nós confirmamos, então, hoje tivemos contato com a servidora Inês Pavlik, que atuou no planejamento urbano e esteve muito focada nessa área do ambiente natural, e o Francisco Milanes, da Agapan. Como mediadores, então, teremos a nossa colega da assessoria jurídica, a Ângela Molin, e a Daniela como coordenadora do eixo. Como participantes aqui da organização, né, que participaram ali das reuniões, tivemos ali diversos colegas, então, além da nossa coordenação técnica, das demais diretorias da nossa Secretaria do Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade. Essa eixo, ela envolve a nossa Secretaria por Excelência, então, tivemos aí uma participação e o interesse de todos os colegas. Também tivemos uma participação especial aqui do nosso colega Paulo Lima Log, que fez o trabalho na parte de tramas verdes e azuis, né? Então, ele tem um interesse especial e vai estar lá atuando no dia 2. Do GTCT, tivemos, então, presentes a Simone Portela de Azambuja, da Agapan, Jandira Rabellini, da Cesomatri, Célia Marge Zingler, da APCF RS, Rogério Dalmolin, Sinduscom RS, a Amanda Angélica Cardoso, FETRAF RS, Maria do Carmo Lepsa, Sinduscom RS. Em relação aos tópicos, então, a gente pegou todos aqueles tópicos que estavam ali no início e fizemos uma organização. A lógica que nós utilizamos foi os tópicos que eles fossem o mais objetivos possíveis, mas que aqueles grandes tópicos, eles pudessem, de alguma maneira, estar inseridos dentro deles. Então, os 5 tópicos que nós chegamos, e pode ser que a gente ainda vá diminuir, nós temos áreas de risco, corredores ecológicos, arborização urbana, áreas de interesse ambiental e áreas verdes públicas. Isso que foi tirado do nosso grupo. Temos uma questão específica em relação à arborização urbana, porque a gente chegou à conclusão de que ela seria abordada de uma maneira mais adequada dentro de um sistema. Então, ela estaria, do ponto de vista do ambiente natural, contemplada dentro dos corredores ecológicos, e aí a gente ampliaria esse conceito para essa trama verde e azul, né, onde também estariam inseridos esses corredores ecológicos, que é uma parte desse sistema. E aí a gente teria a arborização urbana. Nesse caso, teríamos, então, 4 tópicos, né, então, 4 subgrupos, para a gente poder fazer essa discussão. Só um momentinho que eu vou aceitar uma pessoa aqui. E é isso.
Vamos adiante. Vamos, então, para o patrimônio cultural. Maria Paula, de novo, vai apresentar. Bom, o eixo do patrimônio cultural foi um eixo que a gente conseguiu dar bastante direcionamento, ele está bem avançado, né? Então, lendo rapidamente aqui para vocês a descrição e tópicos, tá? Trata da relação do plano diretor com a valorização de bens imóveis e de bens intangíveis de valor significativo, de manifestações culturais, de memória cultural, de tradições e de identidade local. Também diz respeito a relações que os bens naturais e culturais guardam entre si, considerando as dinâmicas políticas, culturais e sociais da atualidade. Tópicos, então, patrimônio histórico, bens arqueológicos, bens imóveis de valor significativo, paisagens, manifestações culturais, memória cultural, tradições, identidade local, relações de bens naturais ou culturais. Na correlação com as estratégias do plano diretor, ficou ligado diretamente à qualificação ambiental. Pode passar, Patrícia. Já temos os 2 palestrantes confirmados, né? Ficou, então, o Flávio Kiefer, arquiteto urbanista, né? Mestrado pela Propur, né? Na URGS, Propar, desculpa, e Luiz Antônio Custódio, no IFAM. E como mediadores, nós tínhamos 3 confirmados, né? Lá na dinâmica, vamos confirmar como é que vai ficar, mas temos o Luiz Merino Xavier, a Ronice Borges e a Jaqueline Custódio. Pode passar. Na organização, então, coordenação técnica, temos a Carolina Valau, que está aqui com a gente, também, depois, se ela quiser comentar alguma coisa, ela trabalhou inicialmente na construção das reuniões desse eixo temático e acabei assumindo nas férias dela, tá? Eu, a Simone Fernandes, que segue de férias, e o Guilherme. Integrantes, então, do GTTO e participantes da prefeitura, a gente tem a Ronice, o Rinaldo, Manderpool Cardoso Damásio, a Rosilene Martins Possamay. E do consultivo técnico temos a Jaqueline Custódio e Diarã Camargo Laone da Silva. Pode passar. Por ser um eixo com características bem definidas, né, diferentemente do eixo de desenvolvimento social cultural, o eixo de patrimônio cultural, a gente pôde construir 3 tópicos bem conformados, né, que foram, então, patrimônio material edificado, paisagens e conjuntos, e patrimônio imaterial e manifestações culturais, tá? Então, dentro de cada um, patrimônio material edificado, surgiram, então, subtópicos, inventários, definição de níveis de proteção, de preservação, regime urbanístico, incentivos, gestão e participação. No tópico de paisagens e conjuntos, a gente linkou o inventário urbano, proteção da paisagem cultural, regime urbanístico, que é o controle e compatibilização, ambiência urbana, a preservação de usos característicos e a morfologia urbana. E dentro do patrimônio imaterial em manifestações culturais, a gente colocou registro do patrimônio imaterial, que ele engloba, então, os saberes, as festas, os lugares, formas de expressão e modos de criar. Tem os instrumentos para a preservação desse patrimônio e das manifestações, o levantamento de lugares de referência da população e os quilombos e áreas indígenas. Tá? Então, tem esse eixo, ele está bem conformado, tá? A gente já tem os palestrantes, então é um eixo que a gente está mais tranquilo, assim. Carol, eu não sei se tu quer fazer alguma observação, já que... Não, tá ótimo. Tá bem conduzido, voltei bem feliz, né, com a condução e com a participação, né, dos representantes, acho que está super bem encaminhado. Sim. Obrigada. Obrigada. É isso, Patrícia, eu acho. Não sei se tem mais algum slide esse, acho que não. É isso. Desculpa, aqui como eu estou no notebook, aqui às vezes dá um probleminha. O próximo é a mobilidade e transporte. Quem vai apresentar é o Matheus. Boa tarde, pessoal. Eu vou fechar minha câmera só porque a gente está com um problema de rede aqui, tô travando um pouco. Me escutam bem, né? Sim.
Bom, se tratando de plano diretor, né, em mobilidade e transporte, a gente sabe que há tópicos que influenciam na qualificação da mobilidade urbana, né, atendendo às necessidades da população quanto ao deslocamento da cidade. Então, tendo essa premissa e a descrição dos tópicos, né, as questões relacionadas a isso, a gente trouxe o que já se bem sabe, como qualificação do espaço público, eixos de hierarquia viária, gravames e perfil viário, modais de transporte, acessibilidade universal, mobilidade sustentável, segurança viária, uso da tecnologia, entre outros, né. Também entrego esse temático aqui, os tópicos elencados que a gente discutiu durante essas reuniões que a gente teve. São zonamento, infraestrutura, serviços, viabilidade do transporte coletivo, diferentes modais, estacionamentos, DOT, mobilidade ativa, mobilidade sustentável, estudos de diferentes modais, né, mudança de cultura, transporte coletivo, ciclovias, calçadas, mobiliário urbano, acessibilidade universal, segurança viária, tecnologia e inovação, aplicativos, logística, sistema de informação das redes que existem nos espaços públicos e o plano de mobilidade. Ele está correlacionado com a estratégia da mobilidade urbana. Pode passar, Patrícia. Então, a gente já tem 2 nomes de palestrantes, né, que seria o professor adjunto do Departamento de Urbanismo da URGS e do Propur, que é o professor Júlio Celso Borello Vargas, e também o professor titular da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Luiz Afonso dos Santos Sena. Né, temos como mediadores a Nívia Opperman, representando a Unicinos, e o Emílio Merino, representando o CAL. Sobre o Júlio em específico, a gente já tem uma abordagem do palestrante, né, que no dia ele vai tratar da interdependência entre mobilidade urbana e padrões de uso e ocupação do solo, né, falando um pouco da distribuição espacial das atividades e dos deslocamentos, né, interurbanos, os zoneamentos e regimes e seus efeitos sobre a mobilidade urbana e vice-versa, sociedades dependentes do automóvel e suas consequências, e Porto Alegre hoje. Pode passar. Então, da organização da conferência, né, dando a coordenação técnica, temos o Guilherme Silveira Castanheira, né, o Vinícius da Silva e eu. Do GTTO, os participantes da PMPA, temos a Fabiana Cruz, Ana Paula Bonini, ambas da SMMU, a Vânia Cristina de Abreu da IPTC e o Luciano Sé da SMOI. Do GTCT, o Emílio Merino, do CAL, e a Nívia Orpan da Unicinos. Só uma questão, Matheus. O Jorge levantou a mão. Daí acho que ele quer fazer algum comentário sobre essa lâmina. Pode se manifestar, Jorge. Está escutando, por favor? Sim, estamos escutando. Sim. Eu estou impactado pelo seguinte, né? Mobilidade e transporte para uma cidade, né, que faz fronteira com um rio desde o lado do leste ao extremo sul, tá? E nós não temos um tópico de transporte hidroviário, tá? Isso aí só demonstra que eu estou vendo aqui nos grupos de trabalho, tá? O elitismo. É elitismo, porque o que está se fazendo com o transporte hidroviário? Ele serve ali para a região do Barra Shopping, tá? Muito provavelmente, quando se fizerem mais condomínios ou então locais para classe AA, com certeza vai se pensar no transporte hidroviário. O que está se fazendo aqui, tá? Agora, nesse estudo, é abandonando a possibilidade desse tipo de transporte para todos aqueles que são menos favorecidos economicamente. Tá? É isso que eu estou... É o que a gente desprende de uma situação dessa. Ora, onde se viu uma cidade que faz fronteira com o rio, não tem cabimento. Não tem cabimento uma coisa dessa. Não há nada, tá, que faça com que um plano diretor não contemple sequer um estudo para transporte hidroviário. É essa a minha colocação, não quero me estender mais, tá bom? Muito obrigado. Jorge, eu acho que
tu pode contemplar, estamos aqui para isso, ouvindo vocês, acho que o Matheus pode... Não, até pode passar o próximo slide ali, só levando em consideração essa análise do Jorge. Pode passar. Jorge, só para ter ideia e ilustrar, né, além disso, a gente contemplou sim, mas está dentro do transporte coletivo aqui, tá? Talvez a gente possa, de fato, colocar uma observação em relação ao transporte aquático, né, viário, desculpe, aquático. Mas sim foi levado em consideração, até porque é uma demanda que a gente já teve no diagnóstico, a consultoria, de que, de fato, há necessidade de ser explorada essa possibilidade, né? Mas eu gosto de ilustrar esse quadro aqui, porque, de fato, a gente, além disso aqui, a gente já tem discutido muito da mobilidade, né, especialmente nesse nosso eixo, porque, assim, surgiram diversos outros tópicos que não estão aqui, tá? Posso te afirmar que, com certeza, essa tua colocação, ela está atrelada aqui ao transporte coletivo, porém, a gente, como tu vai notar nas demais das apresentações, a gente teve um grande número de tópicos linkados à mobilidade, porque a gente entende que ele é transversal, né? Ele está dentro dos outros eixos temáticos, quase que na sua plenitude. Então, a gente está fazendo esse exercício, agradeço a tua colocação, mas com certeza pode ter certeza que a gente levou em consideração isso, mas agora também a gente tem, a gente está com um outro desafio agora, de fato, que é aglutinar todos esses tópicos, né, para que no dia 2 a gente possa, de maneira bem, assim, responsável, né, discutir e, de fato, direcionar bem para o propósito que é a revisão do plano diretor. Mas isso também é uma coisa que a gente vai abordar, e eu reitero aqui que, além disso, a gente tem estimado, né, que a gente faz durante o ano oficinas de eixos temáticos específicos, né, então vai ser um assunto que ao longo do período também, não somente agora, vai ser discutido. Mas agradeço a complementação e pode ficar tranquilo que realmente a gente considerou bastante essa questão aí. Isso, bem pontuado, Matheus. Considerando que esses são alguns tópicos que que a gente vai aglutinar para ser discutido ali durante o dia. Então, a gente pode considerar específica essa questão do transporte hidroviário como uma das orientações lá no dia, não tem problema nenhum. A única questão é que, como nos avanços dos grupos, esse eixo mobilidade e transporte ainda não se compactou, porque a gente precisa ter, vamos dizer, os coordenadores dos grupos temáticos ali, dos eixos, a gente tem a questão logística. Então, um determinado grupo vai tratar de diversos assuntos. Então, a gente ainda vai, vamos dizer, aglutinar esses, da mesma forma que a gente viu ali, por exemplo, ali no patrimônio bem organizado, ali os subtemas. Vou passar para o próximo. Tá, acho que era isso. Né? De passar para o próximo, nós temos, então, a Nívia Oppermann. Não sei se o Jorge queria complementar a fala dele. Vou retornar aqui no slide. Pode falar, Nívia. Consegui desbloquear o mudo. Não, é só porque nós ontem nos reunimos e fizemos uma discussão sobre a composição dos grupos. Acho que o Matheus não incluiu, mas só para informar que foi feito mais ou menos uma discussão sobre os 5 grupos que vão ser objeto de discussão no segundo dia, onde esses tópicos, então, aqui desse slide, eles são agrupados por temas, né? E aí, evidente que quando se fala de modos de transporte, a gente vai ser transporte coletivo, aí onde vai entrar também essa questão do hidroviário, assim como entram outros modos de transporte no geral. É só isso. Perfeito, Nívia. Acho que até a gente que o Guilherme ele não tinha confirmado se vocês confirmaram que era aquilo mesmo. Por isso que ele ficou um pouco receoso de colocar, mas a gente, na próxima reunião, a gente coloca, assim, os 5 eixos sem problemas. Jorge, tu queria comentar mais alguma questão? Olha, eu só gostaria de voltar rapidamente ao tópico, ao eixo 3, que fala sobre quilombolas, tá? E dá para ver, eu sou negro, né? Eu sou negro. E o que eu acho estranho é o seguinte, que eu não vi ninguém de movimento negro
nem como palestrante, nem como participante do grupo. Eu não entendo como é que se pode tratar a questão do negro vista só pelo ponto de vista dos brancos, né? Então, eu estou achando estranho. Eu acho que ainda dá tempo de convidar alguém do movimento negro para que a gente possa colocar a nossa visão como negros da questão quilombola. Era só isso que eu gostaria de colocar para vocês. Aceitamos indicações, Jorge. Inclusive, tivemos uma dificuldade da participação as pessoas efetivamente não participaram desse grupo. Do eixo do desenvolvimento social, né, Patrícia? Então seria bem importante, se vocês tiverem indicações, a gente aceita, com certeza. E se tiver uma rodada, indicação de alguma entidade específica, a gente pode fazer uma conversa com eles, não tem problema. Olha, eu vou tentar entrar em contato com o pessoal do Movimento Negro quanto antes para que a gente possa, pelo menos dar a nossa visão, né? Porque, afinal de contas, quilombolas é sobre nós negros que a cidade vai falar, né? Então, teríamos que obrigatoriamente estar contemplados nessa discussão, tá ok? Excelente, excelente. Aceitamos a ajuda. Guardamos a contribuição, então, seria ótimo para nós. Temos vaga de palestrante, inclusive, ainda não está fechado. Pelo menos traga essas pessoas para discutir no dia 2, né, que é bem importante também, ajudaria muito. Seria então, bem caso a pessoa ache que não tenha tempo hábil para palestrar, seja feito convite para dia 2 estarem presentes lá e contribuir para a discussão, Jorge. Tá ok, eu vou providenciar isso o quanto antes, tá bom? Tá bom, muito obrigado, Jorge. Carolina? Em relação a esse ponto, a gente cita os quilombos, enfim, as partes, os imateriais, né? E só que acredito que o eixo mais adequado seria o desenvolvimento social, que inclusive a gente tem um palestrante e estaria faltando um segundo, então viria bem a calhar. Eu acho que seria muito pertinente, né, a gente ter um palestrante representante, né, dos povos negros, enfim, ou de outras, enfim. E ali a gente tem só que cuidar um pouquinho essa questão de patrimônio e da questão social, porque daí no patrimônio a gente vai falar um pouco mais do espaço, do ambiente, né, e no desenvolvimento social daí, dessa parte mais social e cultural, de fato. Mas aguardamos, então, né, a contribuição, que vai ser muito bem-vinda. Você me permite uma colocação? Claro. Olha, eu acho que não é só no aspecto social, entende? Pelo seguinte, porque há poucos dias nós tivemos, eu acho que ainda está tendo uma demanda judicial em relação ao quilombo da família Silva, lá naquela região ali é a Anitta Garibaldi, aquela perto do Country Club, né? Três Figueiras, acredito. Três Figueiras, exatamente. Então, ali é uma questão quilombola que a cidade, com certeza, precisa proteger, né? Ou então uma forma de fazer com que seja preservada a memória daqueles que são os legítimos ocupantes da terra. E em se tratando dessa questão, nós temos que, por outro lado, ver a expansão urbana e a fome do setor imobiliário, né? Eu não vou nem entrar na discussão se é justo ou se não é, coisa do tipo, mas é uma luta desigual, né, entre a população quilombola, que ocupa espaços nobres, e os grandes empreendimentos imobiliários que veem nesses locais uma grande oportunidade de negócios, entende? Então, nós, obrigatoriamente, temos que discutir essa questão e proteger esse pessoal, né? Trazer uma forma de proteção, porque, como diz o gaúcho, é uma luta desigual, né? Então, é muito desigual essa luta aí. E tem que estar gravado no plano diretor. Era só essa minha colocação, tá ok? Obrigada, Jorge.
Vamos para a Vanesca? Eu tinha levantado a mão, Patrícia, mas acho que eu também posso falar ali, porque eu concordo com o Jorge, a gente até viu ali que em desempenho, estrutura e infraestrutura também tem que existir essa discussão desses espaços enquanto territórios a serem delimitados, né, e como é que eles se relacionam com o restante da cidade. Entendo que também vai aparecer na questão da gestão, quando a gente for pensar em instrumentos, né, para conseguir garantir essa segurança que ele falou, que ele colocou na fala dele, e também acho que pela transversalidade, assim, desse tema, se a gente conseguir, né, dentro de um dos temas, trazer um palestrante, ele já vai provocar algumas discussões. Acho importante, como disse o Matheus, que participe no segundo dia, e acho que também é um tema que a gente pode anotar para dentro das oficinas temáticas que vão seguir a conferência, a gente tem uma oficina temática específica para falar sobre esse tema também, e daí entendo que a gente consegue se concentrar sobre todos os aspectos, né, que envolve essa temática. Uma sugestão aí para ficar para o grupo. Ok, daí já na sequência, Vanesca, tu que apresenta, então, o próximo tópico. Desempenho, estrutura e infraestrutura urbana. Então, a gente já teve 3 reuniões do nosso grupo. A gente, como os outros grupos, né, traz aqui o que é a descrição do que vai ser tratado nesse grupo, que é a questão de todos os aspectos relacionados ao uso e ocupação do solo, por isso que eu falo dessa questão dos limites, né, a questão do próprio regime urbanístico, densidade, sustentabilidade, os espaços públicos, equipamentos, redes de infraestrutura, a cidade consolidada, e aqui a gente até já incluiu agora também a cidade urbana, a regularização fundiária como um todo, as questões relacionadas à forma urbana, então a questão do acesso das edificações a luz, sol, vento, bem como todo o plano regulador, que são as regras, né, de construção, verticalização, forma da edificação, miscigenação, fazendo parte desse eixo. Como alguns dos eixos que antecederam, é um eixo bastante abrangente, então por isso também a necessidade de dividir em subtemas. Os tópicos que foram colocados, eles foram inicialmente divididos em 2 grandes grupos, um sobre uso e ocupação do solo, e colocando aqui os aspectos relacionados a mudanças climáticas, sustentabilidade, densidade, o próprio parcelamento do solo, uso do solo, espaços públicos, equipamentos urbanos comunitários, a gestão, manutenção e conservação de vias públicas e calçadas, enquanto, né, relação de instrumento, as infraestruturas urbanas, e daí todo aquele rol que eu já comentei, incluindo, né, além das partes de saneamento, energia, também as questões das redes de fibra ótica e de comunicação, que a gente vê que são importantes, imprescindíveis para a inclusão digital, né, de todos que estão no território urbano, a gestão de resíduos, e daí aqui começaram a entrar também diversos tópicos. Ontem a gente teve mesmo uma reunião desse eixo, né, que começou a detalhar como a cidade ela se prepara espacialmente para receber esses equipamentos e essas infraestruturas, e em que medida a gente gera, né, uma forma mais justa da distribuição desses recursos e para que todos possam ter essa garantia de acesso. Também em relação à forma urbana ali, a forma dos prédios, como eu já comentei, as questões todas relacionadas a como, então seria habitar a cidade, mas também habitar no sentido da edificação. A correlação que nós temos hoje desses temas com as estratégias que já existem no nosso plano diretor é com a estratégia da estruturação urbana e a estratégia do uso do solo privado, essa última bem detalhada ali nas regras de construção do plano diretor. Pode passar, Patrícia. Os palestrantes, a gente teve uma série de sugestões, numa dos momentos a gente elencou ali quais seriam, né, as prioridades de convite, pensando em trazer alguém que nos trouxesse uma visão talvez mais voltada da edificação e também tivesse um pouco de conhecimento da parte da construção do ponto de vista mercadológico, e também alguém que tivesse uma visão mais abrangente em relação às infraestruturas e indicadores de desempenho. Nesse indicador de desempenho apareceu, então, o nome da colega arquiteta Alice Halber, que tem uma dissertação de mestrado que trata sobre indicadores de desempenho urbano, tem agora, já está realizando também esse doutorado, e do Rodrigo Córdova Petersen, que faz também uma dissertação que fala sobre arquitetura, forma urbana e legislação em Porto Alegre, onde ele faz um pouco dessa provocação do resultado que a gente tem das construções, é muito o que existe, né, pronto, do nosso plano diretor. Eu vi ali que a Luciana Marzon sugeriu, de repente, ter um mediador. A gente, como eu sou coordenadora do grupo, já fiquei, né, como uma das mediadoras, mas a gente tem um outro mediador a definir. A ideia também era trabalhar com os colegas que estão lá em conjunto, mas pode sugerir, sim, Luciana.
E daí a gente põe na rodada, a gente tem uma reunião na próxima semana também para dar continuidade nosso detalhamento sobre esse eixo. A Vanessa tá, eu estou sugerindo aqui, eu estou vendo que está a definir, eu não pude participar da reunião de detalhamento, contribuir com o que tiver em aberto aqui a partir do nosso núcleo do Instituto, acho que dá para auxiliar bastante, então já me coloco à disposição, tá? Eu e o time todo, tá? Não precisa necessariamente. Excelente. Tá, joia, obrigada. O que eu, e também já vou, né, de antemão dizer aqui, com certeza esses dois palestrantes não representam nem, sei lá, 1% de todo o universo das discussões que nós vamos ter sobre esse eixo, né, mas foram escolhas ali que foram feitas por alguém que pudesse trazer alguma provocação e, com sorte, aí auxiliar no nosso debate sobre os temas elencados. Pode passar, Patrícia? Só um momentinho, Luiz Garcia Moreira levantou a mão. Ah, ok. Não, com relação à questão da estrutura urbana, eu entendo como fundamental, eu acho que assim, a prefeitura deveria dar uma prioridade dentro da questão da regularização fundiária e que seja anexado ao projeto já toda a infraestrutura, porque normalmente o que se faz é se delimita terreno, se faz escritura, coisas dessa ordem, mas não se cria uma infraestrutura adequada dentro desse espaço. Porto Alegre existe mais de 500 vilas irregulares, dentre as quais a maioria ou boa parte dessas estão em área de risco. Então, considerando assim o que está acontecendo, o que aconteceu lá em São Paulo, esse grande desastre com mortes, tá? Eu acho que isso deve estar entre as prioridades. A questão urbana, aí, a ocupação de solo, eu acho que tem que ser a prioridade número 1 da prefeitura nesse momento. É a típica coisa assim, quanto mais o tempo passa, mais aumenta a ocupação dessas áreas irregulares, e principalmente dentro das áreas de risco. Muito obrigada pela contribuição. Acho que com certeza, né, Patrícia, acho que é um tema que vai estar tanto presente aqui quando a gente for discutir infraestrutura, quanto na parte do ambiente natural, também pensando, né, em restrições que existem hoje em áreas que realmente são impróprias para ocupação, e uma discussão que a gente não vai poder se eximir de enfrentar, né, para que a gente possa pensar numa solução e reduzir esse risco aí, que quando se realiza, acaba acarretando aí em perdas que são irreparáveis, né, para a nossa sociedade. Pode passar, Patrícia. Como a gente tem, né, então, na nossa coordenação técnica, para a organização da conferência, 3 servidores, que sou eu, Vanessa Paiva Henrique, a colega Ana Aguirre, arquiteta residente também da Diretoria de Planejamento Urbano, e o colega Guilherme Castanheira, que me substituiu no período de férias, e nós acabamos aí mantendo ele também, nos auxiliando, que ele tem um grande conhecimento aí, também um pesquisador sobre os temas. Os integrantes do grupo técnico operacional e participantes da prefeitura, a gente tem ali a Cristina Cadematori, com também uma grande experiência aí no licenciamento urbanístico, né, Patrícia? A colega Natércia Domingos, também na Diretoria de Planejamento de Políticas Públicas e Sustentabilidade, e que trabalha aí muito sobre o tema, também já doutora aí sobre os temas de sustentabilidade. Marcos Profes, da Diretoria de Áreas Verdes, e o Guilherme Miranda, também da Diretoria de Licenciamento Urbanístico. São todos colegas, assim, que são super qualificados sobre o tema e que estão nos dando um super suporte, e com certeza aí vão estar nos auxiliando nos debates no segundo dia. Do grupo de trabalho do CT, a gente teve aí a manifestação da Jussara Calil, da ABS, e da professora Helenisa Ávila Campos, que também se colocou à disposição, né, e que nós vamos estar aí pensando nos papéis que cada um de nós vai ter a partir da discussão que a gente vai detalhar, que eu já mencionei anteriormente, né, sobre a descrição da metodologia que vai ser aplicada no segundo dia. Vanessa, o Zago levantou a mão. Posso falar? Sim. Alô? Então, ali do grupo representante do GTCT, eu pensei ter me inscrito, tenho participado das reuniões, só que eu vejo a segunda apresentação que é feita, que não está meu nome ali, não sei se então, foi fora de tempo. Vamos colocar o nome do Zago, colegas, vou registrar. Talvez tenha sido por causa da nossa... Só gostaria, então, depois de verificar se isso, Vanessa, para ver o que está ocorrendo. Não, a gente já coloca.
que eu até já edito a apresentação, Zago, para já ficar correta no momento que a gente for disponibilizar aí para os colegas, com certeza. Tá bom, obrigado por isso. Provavelmente deve ter sido aí algum problema de comunicação, né, Patrícia, pelas minhas férias e pela troca do passagem de bastão aí. Eu coloquei ali já, eu estou colocando no chat as informações, porque esse chat ele fica salvo. E daí eu já coloquei ali, ó, para registrar, então, ele mesmo se registrou, então, para estar ali integrando, e a gente agradece, Zago, a participação. Então, tá, vamos adiante. Eu acho que o eixo 5 foi. Tem a parte dos 5 não, tem os tópicos, é verdade. Temos os tópicos. Eu queria chegar nos tópicos até para fazer alguns comentários, assim, a partir da última reunião que a gente teve, né, a gente ainda tem uma proposta para consolidar, porque nos foi posto esse desafio aí, pela organização da coordenação da diretoria, né, Patrícia, de conseguir sintetizar em 5 tópicos que a gente pudesse também daí ter equipes ali dentro de um tamanho que a gente vai conseguir gerenciar no momento do evento. Então, a gente colocou ali a densidade de infraestrutura como um eixo, e abordando todas as infraestruturas urbanas, aqui a gente citou algumas, né, a gestão de resíduos, saneamento, drenagem, abastecimento de água, infraestrutura de comunicação, fibra ótica, e daí também essa questão das densidades, os espaços e equipamentos públicos, aí pensando nessas, tanto na parte das vias públicas e calçadas, todos os espaços públicos, equipamentos urbanos comunitários, também densidade, também relacionando ao parcelamento do solo, o parcelamento e uso do solo, então, parcelamento solos, do solo, miscigenação, o desempenho das edificações, aí a forma dos prédios, conforto, iluminação e ventilação, e num grande tema, assim, que por enquanto se encontra reunido, né, e que a gente com certeza vai precisar detalhar bem para conseguir fazer ele funcionar, assim, de uma maneira ao processo coerente os resultados, a cidade consolidada e regularização fundiária. Daí a gente tem toda a parte das interfaces urbanas, discussão de conceitos de tecnologias sustentáveis, a gente colocou aqui também quilombos, territórios indígenas, os impactos... Vanessa, dá uma ajeitada aí no microfone que acho que está abafado. Agora está melhor? Sim, agora, tá bem. Reciclagem de uso, reconhecimento da cidade existente, aí a gente voltou também a cidade urbana, expansão urbana, e entendo que aqui poderia ainda se agregar isso que foi citado agora, acho que foi pelo Luiz Garcia, que é a questão da adequação para a urbanização, ou da condição, né, de urbanização desses territórios, que é algo que realmente a gente tem que colocar na mesa para discutir o que é prioritário para se ocupar e o que a gente vai dizer que não vai ocupar, né, e como é que a gente pensa, de uma certa forma, a gente começou até a avançar na discussão de qual é o modelo espacial, né, como é que a cidade se organiza para garantir que ela possa crescer aí com essas qualidades sem deixar ninguém para trás. Acho que era mais ou menos isso, Patrícia, para dar uma visão geral do grupo, já falei bastante. O Zago se manifestou novamente. Pode falar, Zago. Bom, nós tivemos duas atividades lá no Sinduscom, aos moldes do que vocês vão fazer, o Old Café, e nós tivemos dificuldade bastante grande depois de sintetizar as contribuições dentro desse eixo de estrutura, de desempenho, estrutura e infraestrutura urbana. Tem muita coisa acontecendo dentro desse eixo. Eu acho que nós vamos encontrar a dificuldade que nós encontramos para fazer a síntese. Depois de hoje de manhã, eu estava concluindo a síntese com o pessoal que fez as dinâmicas. E olha, é impressionante a dificuldade que tem vários itens dentro desse eixo, mas que também devem estar ou podem estar dentro dos outros eixos, né? E a quantidade de itens para discutir, para abordar, vai ser muito grande. Eu acho que nós, eu não sei, pela dificuldade que nós sentimos de concluir o trabalho que nós fizemos, tá? E a proporção maior que vocês estão fazendo, nós fizemos com 50 e poucas pessoas em dois grupos, né, de associados e de entidades. Né? Lá nós vamos ter em torno de 70 pessoas. Vai ser bastante complicado nós chegarmos a conclusões. Vai ter post-it de tudo quanto é coisa, vai ter uma árvore de Natal. Eu acho que talvez nós precisássemos desdobrar esse eixo em pelo menos mais 3, e coisas com inter-relação, porque senão vai ter bastante dificuldade para ter esses dados com mais clareza. Era isso que eu queria colocar. Nós temos 5 subtópicos.
tu entende ter mais tópicos específicos desse grupo? Porque nós temos Olha, talvez eu precise analisar um pouco melhor, tentar botar os tópicos que nós já temos dentro desses outros que vocês têm aqui. Eu não fiz esse exercício, eu coloquei todos dentro do eixo como um todo e senti ali a dificuldade de vários deles. Tu pode ver assim, a produção da cidade, ela está linkada com a economia, né? Aonde vai se dar a produção da cidade tem a ver com espaço urbano, tem a ver com circulação, tem a ver com cultura, tem a ver com os espaços que vai. Agora mesmo nós estamos falando dos quilombolas. Tudo tem a ver com tudo. Né? Mas tem outros espaços também culturais, tem outros espaços de ambiente, de ambiente natural. Então, tem várias reações. Então, é difícil tu conduzir para um eixo só, mesmo fazer subgrupos. Eu achei ter muitos subgrupos. Acho que nós temos uma certa dificuldade nisso aí. Não estou sendo alarmista, a gente vai frenar e vamos conseguir. Só trazendo a experiência daquilo que nós passamos para conseguir juntar isso tudo num eixo só. Eu acho ótimo a tua contribuição e a gente a gente vai ter mais uma ou duas reuniões, mais uma reunião, acho, Vanessa. E a gente pode ajustar isso, né? Sim, e a gente conhece deixa eu só complementar, a gente conhece essa complexidade, a gente sabe que é inerente ao nosso trabalho e que as contribuições dos diversos grupos vão ter, vamos dizer, ponderações em todos os outros, né? E esse é um dos motivos porque a gente resolveu adiantar a conferência, porque a gente vai poder amadurecer isso, trabalhar nos grupos de trabalho na sequência, entendeu? Para poder entender os resultados e também no desenvolvimento, no resultado que vai compor esse diagnóstico, ainda vai ter uma caminhada adiante. Então, a gente sabe bem. Mas, por favor, contribua com a gente aí no próxima reunião do eixo temático. A gente agradece. Vanessa, desculpe. Não, tranquilo, porque até não sei, tem mais duas pessoas com a mão levantada, de repente eu falo depois, assim, de todos. É que o Jorge, acho que ele não baixou a mão só. E é o Luiz Garcia que agora se inscreveu. Pode falar, Luiz. É bem rapidinho, assim, enfatizando a necessidade de criar um tópico relacionando a regularização fundiária e os seus subtópicos aí, né, com as variáveis do que envolve toda a regularização fundiária. Eu acho que é extremamente importante a inclusão de um novo tópico com relação a isso. Acho que daí, Patrícia, a gente pode internamente pensar, né? Eu cheguei a pensar assim, enfim, a gente, os colegas, se a gente pegar o patrimônio cultural, ele acaba conseguindo ali em poucos tópicos se resolver, porque ele já está bem específico, né? Aqui, com certeza, a gente está reunindo um universo muito grande de temas, que entendo que é isso um pouco da natureza do que o Zago coloca. Então, acho que a gente pode repensar, talvez, dentro de uma medida, né, Patrícia, já que esse grupo está realmente muito inscrito, ele vai precisar de mais uma sala, daqui a pouco ele se divide em 2 eixos e fica até mais fácil a nossa gestão da dinâmica no próprio dia. E daí a gente já consegue, de repente, pensar numa estratégia nesse sentido. Acho que a gente leva uma proposta daí para a reunião da semana que vem e discute com o grupo dentro desse eixo temático. Acho que daí fica bem. De qualquer maneira, Zago, se vocês já fizeram um amadurecimento, seria interessante nos apontar essas dificuldades. A gente está aqui para ouvir vocês. Nós devemos estar concluindo, nós fizemos uma análise, uma terceira análise, na verdade, dos resultados, e nós vamos ter o projeto todo pronto, acredito que até o final da semana que vem. Aí, de repente, a gente conversa, e é um material que nós vamos fazer divulgação, então a gente tem um certo ainda cuidado para divulgação nesse momento. Mas eu acho que seria interessante discutir com a Vanessa e contigo, no primeiro momento, mostrar aquilo que a gente fez. Mas daí a gente depois pode conversar, Patrícia. Nós vamos estar também passando aquelas questões de mercado, que eu passei para ti, depois a gente pode ver talvez alguma coisa nesse sentido também. Ok. Obrigada.
Vamos, então, para o próximo tópico. Eu estava no mudo, tá? Desenvolvimento econômico, a nossa colega Letícia Klein vai apresentar. Ela estava de férias, então jogamos ela agora para fazer a apresentação nesse momento. Boa tarde a todos. A arquiteta Renata Saffer vinha conduzindo o trabalho, então, durante as minhas férias, mas eu vou apresentar aqui o material elaborado, então, pelo grupo, tá? Então, o eixo temático 6 é o eixo do desenvolvimento econômico. Em termos amplos, engloba aspectos do plano diretor que se relacionam a incentivos para o desenvolvimento econômico do território, a capacitação e a geração de emprego e renda. Questões como o fortalecimento dos arranjos produtivos existentes e ao estímulo a novos arranjos, considerando as tendências de desenvolvimento e os potenciais existentes no município. Os tópicos, então, que foram levantados pelo grupo, basicamente são indústria, turismo, ecoturismo, cultura, economia primária, economia criativa, solidária e inovação, atividades econômicas, habitação urbana e rural, tecnologia, dinâmica imobiliária, emprego e renda e agricultura familiar. Dentro da estrutura do plano diretor, então, essa questão do desenvolvimento econômico, ela aparece no capítulo 5, que é o capítulo que fala da promoção econômica da cidade. Temos confirmados 2 palestrantes, o Pedro Valério, pelo Instituto Caldeira, trazendo uma visão, assim, mais do lado do empreendedor, digamos assim, dificuldades que o empreendedor tem encontrado, né, na promoção do desenvolvimento econômico da cidade. E o professor Fabian Scholz Domingues, professor da URGS, com uma visão um pouco mais acadêmica, né, do tema. Como a Vanessa tinha colocado, né, o tema de promoção econômica, desenvolvimento econômico da cidade envolve vários aspectos, né, e então, assim, é um desafio conseguir com que 2 palestrantes consigam falar sobre o assunto, né, mas devido ao tempo que a gente tem disponível, né, foi o que está sendo possível, né, trazer aqui para a conferência. Mediadores a gente não tem definido ainda, tá, precisa definir, então. Luciana sugerindo Rodrigo Rocha. Se ele confirmar, se confirmar, a gente já confirma o nome dele, então. Daí só teria que confirmar. Perfeito. Passar adiante, então. Bom, vamos indo, vamos seguindo. Bem, na organização, então, da conferência, na coordenação técnica, estou eu, né, Letícia Klein, as arquitetas Luísa Moron, Renata Saffer e o arquiteto Vinícius Silva, todos ligados à Diretoria de Planejamento Urbano da Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade. Integrantes do GTTO e participantes da Prefeitura, nós temos o arquiteto Fernando Schwartz, da Secretaria Municipal da Fazenda, e Eliana Bride, da Diretoria do Escritório de Licenciamento, também ligada a Esmamos. Representando os grupos de trabalho CT, Ricardo Fontoura, Leônidas Quadros da Paixão, Ricardo Ruschel e Vitor Domingues Ventura Pires. Pode passar. Um momentinho. Tá. E aqui são os eixos. Então, aqui foram elencados os 6 principais tópicos que a gente vai já aglutinar em 5, tá? A gente vai eliminar o financiamento da cidade, né? Na verdade, não eliminar, mas passar esse item financiamento da cidade que abordaria, assim, quais os instrumentos que podem ser utilizados no financiamento para promover, né, o desenvolvimento econômico da cidade, transpor esse item para algum outro tópico, talvez infraestrutura urbana ou atividades econômicas. Então, nós teríamos um tópico mais direcionado à questão da indústria,
onde seriam abordados a indústria do conhecimento, emprego e renda, a agroindústria. Na economia primária, agricultura familiar, ecoturismo, área rural ou ruro-urbana, né, desenvolvimento dessas áreas, habitação rural, migração da população do interior, emprego e renda e agroindústria. Dentro da infraestrutura urbana, então, toda a infraestrutura necessária para fomentar o desenvolvimento econômico da cidade, então, saneamento, tratamento de resíduos e reaproveitamento de resíduos, a questão da energia e da tecnologia. Nas atividades econômicas, o zoneamento das atividades, né, hoje a gente tem o plano diretor zoneando a cidade de acordo com atividades, onde determinadas atividades são permitidas, outras não são. Então, da gente pensar se a gente quer uma maior miscigenação das atividades, que é uma coisa que viria a facilitar a questão da mobilidade urbana, né? A questão da dinâmica imobiliária, como é que ela atua também, pode atuar de forma a promover o desenvolvimento econômico. Essa questão do espraiamento, né, da zona para a Zona Sul, né, deslocando as atividades que têm acontecido ultimamente em direção à Zona Sul da cidade, promovendo um crescimento que talvez não seja o desejado nesse momento, né. O setor terciário, então, de serviços, que seria a questão cultural, economia criativa, solidária e inovação, tecnologia, habitação urbana, turismo, saúde como atividade econômica, emprego e renda, que está em todos os tópicos, né, e o turismo náutico também. Temos uma inscrição, deixa eu ver, Jorge Luiz Mendes. Bom, a questão é a minha participação aqui, tá? Vou falar mais uma vez, no interesse e em levar informações para a minha comunidade aqui do extremo sul de Porto Alegre. Então, aqui eu estou vendo espraiamento para a Zona Sul, né? E o que eu noto é o seguinte, as pessoas, de um modo geral, de todo esse grupo de trabalho formado aqui, confundem Zona Sul com Extremo Sul, hein? Extremo Sul é completamente diferente da Zona Sul. Então, esse espraiamento para a Zona Sul, ele se dá muito mais espraiamento para o Extremo Sul, porque a Zona Sul, essa já está adensada. Tá? Então, o que ainda resta para ser pensado é o Extremo Sul e não a Zona Sul, né? Então, essa é a visão, né? E a gente nota que, seguidamente, temas que são do Extremo Sul são tratados como Zona Sul, e temas que são da Zona Sul são tratados como Extremo Sul. E são de igual, só tem um nome, Sul, né? Porque são realidades totalmente diferentes. Era essa aí a minha colocação. Muito bem pontuado, Jorge. Vanesca. Eu ia só contribuir para dizer que acho que teve uma questão que veio ontem, né, na nossa conversa no grupo de trabalho, que a gente vê como uma necessidade geral para esse processo da revisão do plano, que é a gente construir os conceitos, né, e o que significa cada um desses termos que a gente utiliza. Eu acho que a fala do Jorge traz um pouco assim essa questão de, bom, daqui a pouco existe uma confusão, né, territorial de acordo com a nomenclatura que a gente utiliza, e que isso pode prejudicar o nosso diálogo, né? Então acho que esses termos que ele comentou devem fazer parte desse nosso dicionário, né, de termos, enfim, do que a gente estava comentando ontem numa outra reunião em que a gente falou desempenho, né, o que é desempenho, o que é iluminação. Então, a gente conceituar todos esses termos acho bem importante. Eu vou colocar ali no chat, distinguir sul de extremo sul. Vou deixar registrado aqui no chat, para a gente poder deixar claro isso. Ok, porque tem estratégias distintas. Ok. Vamos para o próximo tópico, então. Concluiu, Letícia? Mais alguma questão? Está concluída, é isso aí.
Então tá, vamos para o próximo. Gestão da cidade, a Gisele vai apresentar. Sim, eu vou desligar aqui a minha câmera. Então, esse nosso grupo, né, é o eixo 7, ele trata da gestão da cidade e ele aborda questões, né, relativas ao plano diretor, o que tem no plano diretor em relação à gestão, participação, instrumentos econômicos, instrumentos urbanísticos, e todas as instâncias de participação da sociedade no plano diretor. Ele está na estratégia 7, né, do plano, e ele corresponde à segunda parte do plano diretor, né. Pode passar, Patrícia. Então, a gente tem 2 palestrantes já confirmadas, que é a Annelise Steigleder, a promotora, né, do Ministério Público nosso, e a arquiteta Clarice, do IAB. Como mediadora serei eu e a arquiteta Sônia Castro. Ainda não temos os apoiadores para os subgrupos, né. E quem integra, né, esse eixo na coordenação sou eu, a Patrícia, a engenheira Tânia, que é da coordenação de monitoramento, né, a arquiteta Vânia e o engenheiro Matheus. Do GTTO, temos o arquiteto Gomes, a arquiteta Selma, né, que é da CADAP, a arquiteta Sônia e a Simone Madeira. Os outros grupos temáticos, né, de trabalho, perdão, Cláudia Piccoli Faganello, a Juliana Sisson, Kleber Sobrinho e a arquiteta Rosane Zotes. Pode passar. Queria fazer uma ponderação. A arquiteta Rosane Zotes vai auxiliar no dia 2. Sim, verdade, tem que colocar ali que ela se dispôs a ser uma das apoiadoras, né? Isso. Pode passar, Patrícia. Vou passar. Uhum. Então, a gente elencou 6 tópicos, né, que a gente está trabalhando, assim como os outros grupos, para reduzir para menos, né, porque esse tem uma boa justificativa, que muitas coisas que estão, porque esses tópicos aparecem, né, gestão democrática e participação, pode ser sim um grande tópico. Outro, instrumentos urbanísticos. Monitoramento da cidade, a gente pode colocar para baixo, por exemplo, dos instrumentos, os programas urbanísticos e os projetos especiais, os mecanismos de aprovação, eles podem estar no monitoramento, e as ações e políticas de desenvolvimento podem também estar no monitoramento. Depois, hoje à tarde, em seguida, na nossa reunião do eixo, a gente vai detalhar melhor, porque a gente teve já a contribuição, né, dos participantes na última reunião, trazendo as questões que eles querem e entendem como relevantes para tratar, né, nesse eixo aqui. E a gente, então, vai validar com o grupo agora à tarde. Então, eu não tenho como já mostrar para vocês isso pronto, né? Mas acredito que a gente vai conseguir fazer dessa forma, até porque a parte da gestão da cidade, ela é bem delimitada dentro do plano e ela é bem descrita, né? Então, acho que a gente consegue enxergar melhor dentro das caixinhas o que a gente consegue acomodar. Até porque tem tópicos que foram tratados dos outros eixos que também aparecem nesses da gestão da cidade. Como foi levantado, delimitação das áreas quilombola
e de comunidades tradicionais no eixo da gestão da cidade. Isso está como áreas de interesse específico, cultural, né, que é um dos instrumentos que o plano dispõe. Só para dar um breve exemplo, não vou me estender mais, porque temos muito ainda que conversar. Seria isso, Patrícia. Obrigada, Gisele. Então, aqui no nosso tempo, apresentamos, então, o que está sendo tratado até o momento, né, nesse trabalho em grupo que estamos fazendo com vocês. Agradecemos muito a presença de todos, né, aqueles que estão contribuindo. Está sendo muito importante a participação de vocês nesse trabalho. E eu só quero pontuar aí na sequência que de todo o processo de revisão do plano diretor, né, que a gente está pensando aqui no desenvolvimento de 2023, nós adiantamos, então, a realização da conferência para esse momento 2, justamente para a gente poder coletar essas informações da sociedade e poder trabalhar, então, em conjunto desse trabalho, dos grupos de trabalho, das consultorias, e a gente evoluir, então, amadurecer o que vai compor a leitura da cidade, através de um segundo momento também, que vão ser realizadas oficinas temáticas. Aí a gente vai poder se aprofundar em cada um dos temas, né? A gente vai quase que num avanço gradativo até que a gente consiga efetivamente ter as propostas para a revisão do plano diretor. E aí, espero que estejam... É um trabalho cansativo, vocês que estão aí, alguns de vocês já devem estar bem cansados, mas vocês imaginam aqui o nosso empenho, o nosso trabalho para fazer e estar apresentando para vocês toda semana tudo que a gente está fazendo. Então, a gente, mais uma vez, quero dizer, a gente conta muito com a participação de vocês até o fim desse processo. E que a gente gostaria muito que vocês construíssem em conjunto com a gente esse trabalho. Só para vocês terem uma ideia, então, em relação à questão dessa conferência, a ideia, então, é que a gente siga, então, trabalhando nos eixos temáticos. A gente viu que esse trabalho nos eixos, ele consegue ter uma dinâmica melhor da participação de vocês, a gente consegue ouvir e receber mais da contribuição de vocês, principalmente na questão da especialidade de cada um, né, sobre cada tema. Então, a ideia é a gente continuar, a partir da conferência, com esses eixos, e essas contribuições irem acontecendo nesse grupo consolidado até o fim do processo. Então, contamos com vocês aí até o fim. Temos o Luiz Garcia, pode falar. Moreira. Patrícia, uma coisa que sim, é importantíssima para nós, vai ficar disponível um link para a gente ir acompanhando aí essa programação? Essa apresentação eu já vou compartilhar com vocês. Ótimo, ótimo. Isso, a ideia é que sempre, eu não sei se tu está no WhatsApp ali, eu já vou mandar direto. Sim. A nossa pasta pública, eu estou tentando manter bem atualizada, os colegas também, o material que vocês pediram, com toda a documentação da avaliação das estratégias, o que está acontecendo nos outros grupos de trabalho, vocês podem ver, o resultado do plano diretor vigente, enfim, a gente não está 100% como eu gostaria, mas a gente está, na medida do possível, tentando deixar o mais organizado para vocês. Ok, obrigado. Tá? Valeu. E a gente vai atualizando tudo que for possível para vocês terem antecipadamente as informações. Eu acho que encerramos dentro do nosso prazo, novamente, e agradeço a participação de todos. Até a próxima. Boa tarde a todos. Boa tarde. Tchau, tchau. Quem vai para a reunião de gestão? 16 horas. Boa tarde. Até mais. Tchau. Boa tarde. Boa tarde.